Nós vamos analisar aqui hoje a prova do nono exame da OAB que foi cobrada em 2013. Vamos fazer a leitura e verificar os pontos que nós temos que prestar atenção. Então acompanhe comigo. A peça começou com um pedido formulado numa reclamação trabalhista, foi julgado procedente em parte. Ora, se foi julgado já o pedido procedente em parte, você não tem aqui uma petição, uma reclamação trabalhista, uma petição inicial e nenhuma contestação. Nós vamos ter, se foi julgado procedente e você não concorda com a decisão, o recurso ordinário. O juiz condenou a autora a 6 meses de detenção por crime contra a organização do trabalho. Observe que aqui já tem uma condenação do juiz em crime de detenção. A Justiça do Trabalho não tem competência criminal. A competência criminal pertence à Justiça Comum ou à Justiça Federal. Nesse caso aqui, a primeira hipótese que nós teríamos que tratar é da incompetência absoluta do juiz do trabalho no caso do crime de detenção. Então você narra o fato, o juiz condenou a autora a 6 meses de detenção por crime contra a organização do trabalho, pois comprovadamente ela estava recebendo seguro-desemprego nos 2 primeiros meses do contrato de trabalho e por isso pediu para a empresa não assinar a sua CTPS nesse período. Então aqui nós temos a incompetência absoluta do juiz. Por se tratar de crime contra a organização do trabalho, a competência é da Justiça Comum Federal. Então, nesse caso, não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho. Nós temos a fundamentação lá no 114 da Constituição Federal, que você poderia ter alegado. Lembrando só que há um ponto importante, toda vez nós já sabemos que é um recurso ordinário, toda vez que você interpuser um recurso ordinário, você não pode esquecer da folha de rosto, que é endereçada para o juiz da vara do trabalho e que você pede para que seja encaminhado para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho, já que foi uma decisão do juiz do trabalho, de primeira instância. Então, nesse caso aqui, teríamos a incompetência. Então, aqui seria o primeiro tópico a ser tratado. O magistrado reconheceu que a autora excedia a jornada em 3 horas diárias, mas limitou o pagamento da sobrejornada a 2 horas por dia com adicional de 50%, em razão do artigo 59 da CLT. Ora, você percebe, para que fique mais fácil na hora da prova, você vai ter que fazer a leitura toda. Eu já sei que nós vamos propor o recurso, interpor o recurso em favor da reclamante. Aqui consta, analisando a narrativa e considerando que a trabalhadora não se conformou, apresente a peça que couber, sem criar dados ou fatos não informados. Então, nós somos aqui advogados da autora reclamante, da parte reclamante. Nesse caso, o juiz reconhece 3 horas extras, mas o juiz condena apenas em 2 horas extras. Você observa que ele condenou em 3 horas e limitou em 2 horas. Portanto, como você é advogado da reclamante, você vai alegar que o juiz cometeu um erro de julgamento e quando há um erro de julgamento, você pede a reforma da decisão para condenar em 3 horas e não em 2 horas. Julgou aplicável a norma de complementação de aposentadoria custeada pela empresa que estava em vigor no momento do requerimento da aposentadoria e não a da admissão, que era mais favorável à trabalhadora. Ora, nós sabemos que a norma anterior era mais favorável, então o empregado ele já tinha direito adquirido aquela norma. Nós sabemos que as normas posteriores que forem criadas com relação à aposentadoria, no caso, que não poderiam prejudicá-lo. Nós vamos ter a fundamentação prevista lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, ou também súmula 288, ou súmula 51, essas duas do TST. E mais,
nós não podemos ter, né, a condição para prejudicar o empregado, conforme artigo 468 da CLT. Portanto, já temos mais um tópico a ser tratado. Reconheceu que a acionante trabalhou 10 horas em regime de prontidão no último mês trabalhado e deferiu o pagamento de 1/3 dessas horas. Ora, aqui se trata de prontidão, você tem que olhar no índice remissivo da sua CLT e localizar. E você vai perceber que prontidão é diferente de sobreaviso. Sobreaviso você recebe 1/3 a mais. Prontidão, você está no local aguardando ser chamado. Você não está trabalhando, mas está aguardando. Portanto, você recebe 2/3. Como o juiz deferiu apenas 1/3, você vai pedir 2/3 aqui nesse item 4. Outra hipótese, reconheceu que o local de trabalho da autora era de difícil acesso e que no deslocamento ela gastava 2 horas diárias, mas, por existir acordo coletivo fixando a média de 1h30, com transporte concedido pelo empregador, deferiu com base no artigo 3º do artigo 58 da CLT, 1h30 por dia de horas em itinere. Você vai observar que esse parágrafo 3º foi revogado pela reforma trabalhista e nós não temos mais horas em itinere. Então, nesse caso aqui, a reclamante, ela recebeu horas em itinere, ela não tem que falar nada, porque não tem mais esse direito, então você não fala nada mais sobre isso. Lembrando que essa prova foi aplicada em 2013, enquanto não estava em vigor a reforma trabalhista. Então, aqui nada a tratar. O juiz deferiu o requerimento da empresa e, com a sustentação no artigo 940 do Código Civil, determinou a devolução em dobro do 13º salário do ano 2012, porque a autora o postulou integralmente, sem qualquer ressalva, quando a primeira parcela já havia sido quitada pela empresa. Ora, esse artigo 940, você vai olhar, e aí eu sugiro que você leve também um vade-mecum para o dia da prova, porque às vezes na sua CLT não tem o Código Civil. No Código Civil vai falar que aquela pessoa que cobrar quantia indevida terá que restituí-la em dobro. A fundamentação que você utilizaria é que não seria devida a aplicação desse artigo 940, uma vez que teria que devolver em dobro esse valor. Você não vai utilizar, vai fundamentar o contrário disso. Lembrando, toda vez que cair uma questão na prova, algum fato na prova que você não localizar, mas você sabe que está errado, você fundamente o contrário do que eles estão falando. Você fundamente o contrário, que não é devido. Eles falam que é devido em dobro, você falaria que não é devido em dobro, conforme previsão na lei. Você vai perder o ponto só do artigo que você não mencionou, mas você ganha na fundamentação. As custas foram arbitradas em 300 sobre o valor arbitrado da condenação. A autora Verônica colocou aqui os dados e você elaborou essa peça. Essas são as dicas para análise, para fundamentar a sua peça, ou seja, o seu recurso ordinário. Até o próximo vídeo e bons estudos.